Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivandildo Tavares e hoje vamos estar estudando esse tema: Igreja, Organismo e Organização. Eu falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Seja muito bem-vindo a esta aula. Na lição de hoje, nós vamos estudar três questões importantes. Primeiro, aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo, como um organismo ordenado. Segundo, compreender por meio do exemplo da igreja primitiva a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. Terceiro, aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã, e a escolha do modelo da nossa igreja, ou seja, as Assembleias de Deus. Então, vamos para a nossa aula, pois temos muito que ver e aprender sobre este tema tão importante. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro que trata da inauguração da igreja. Nós entendemos que a igreja foi projetada na eternidade, antes da fundação do mundo, que ela foi edificada por Cristo na sua ressurreição, ao vencer o pecado, o diabo e a morte, e inaugurada no dia de Pentecostes pelo Espírito Santo. Então, uma igreja projetada por Deus, edificada pelo Filho e inaugurada pelo Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2, nós temos o processo de inauguração da igreja. No capítulo 1, você tem a ascensão de Cristo e a eleição de um novo apóstolo. E no capítulo 2, a igreja é inaugurada pelo Espírito Santo e acontece a primeira pregação, onde vai agregar os primeiros discípulos na igreja. No capítulo 3, nós temos o primeiro milagre na igreja primitiva e a pregação, mais uma vez, aumentando o número de fiéis. Capítulo 4, a primeira perseguição e prisão apostólica e pregação e aumento de discípulos. Capítulo 5, a disciplina na igreja e o temor que toma conta de todos. Capítulo 6, a instituição do diaconato. Aumentou o número de fiéis, também aumentaram os problemas, e agora precisava de uma nova administração dentro do espaço, e aí vai surgir o corpo daqueles que servem, que são os diáconos, o diaconato. No capítulo 7, nós temos o testemunho do Evangelho e o martírio de Estevão, o primeiro mártir. Capítulos 8 e 9, a natureza expansiva da igreja. Depois da perseguição, a igreja se expande por Samaria, e inclusive indo até para a África, através do eunuco. Capítulo 10 e 11 é a compreensão da graça para todos, pois achava-se que a mensagem do evangelho era somente para os judeus, mas com a pregação na casa do Cornélio, um gentio romano, e a descida do Espírito Santo sobre todos os gentios naquela casa, fez com que Pedro entendesse, compreendesse, e aqueles que estavam com ele, que o evangelho era destinado também aos gentios, porque Deus não fazia acepção de pessoas. Capítulo 15, nós temos a Assembleia e o primeiro documento universal sobre o destino da igreja, dos gentios que foram agregados à igreja, e agora alguns estão exigindo algumas práticas judaizantes para que eles sejam salvos, e a decisão vai ser tomada do destino da igreja gentílica em Jerusalém, na primeira assembleia ou concílio da igreja. E ali vai se forjar o primeiro documento eclesiástico para circular acerca das responsabilidades das igrejas em relação aos gentios e aos judeus. Nós temos, do capítulo 16 a 18, a natureza missionária da igreja, o evangelho se expandindo pelo mundo todo. Então, o nosso textuário nos diz:
Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. O que acontece? Na igreja primitiva havia a distribuição dos víveres, dos bens de consumo, alimentação. E as mulheres que vieram do mundo, judias que estavam espalhadas nas nações europeias e outros continentes, que não falavam a língua hebraica, mas falavam somente o grego, elas foram escanteadas porque não conseguia se comunicar de imediato com eles, e eles deram preferência somente às mulheres de fala hebraica. E isso gerou um problema porque os cristãos judeus que falavam em grego se sentiram desprezados por conta disso e foram reclamar aos apóstolos. E o texto sagrado nos diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, ou seja, os de fala grega, contra os hebreus, ou seja, os que falavam hebraico, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12, o corpo apostólico, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Então eles mandaram a comunidade escolher 7 homens, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Este é um princípio que já foi aplicado no passado também por Moisés. Em Êxodo, capítulo 18, nos mostra que Moisés liderou o povo, saiu do Egito, e quando estava no deserto, Moisés sozinho estava atendendo todo mundo, estava se cansando e cansando. Quando seu sogro apareceu, ele deu o seguinte conselho. 18 e 21. Procure dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Veja que a decisão é de constituir pessoas para ajudar, para compartilhar aquela gestão, aquele trabalho, aquela atividade, para que houvesse progresso. E o versículo 25 do capítulo 18 do Êxodo nos diz: escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E assim houve progresso na obra de Deus. Assim, na igreja primitiva vai surgir o corpo diaconal também. Há uma necessidade e ele pede que a igreja escolha quem são esses. Depois que a igreja escolhesse, e ele diz: constituamos. Então, nós, os apóstolos, vamos constituir sobre esse importante negócio. Vocês escolhem e nós autorizamos. Então, os apóstolos delegou para a congregação tomar a decisão de trazer os homens até eles para que eles pudessem ratificar. A verdade prática nos diz: a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. O que torna um organismo vivo é o ajuntamento de pessoas conduzidas pelo Espírito Santo, salvas em Cristo Jesus, aliançadas no novo pacto. E aonde estiver esse grupo de pessoas se unindo, aí está a igreja. Mas, como igreja, ao se juntarem para cultuar, para servir, para comungar, para partilhar da mesma fé, vão surgir problemas e vão surgir as necessidades de organização. Então, onde há organismo, há necessidade de organização, porque o organismo depende da estrutura para trabalhar de forma organizada. Então, não existe a ideia que uma igreja é só organismo. Existe uma falsa compreensão nisso aí, dizer que igreja é só organismo, não é organização. Isso é um engano que perpassa
os anos através de algumas seitas que querem assumir a postura de estar revitalizando a igreja primitiva, sendo o verdadeiro organismo na organização, porque algumas denominações têm sua estrutura, têm seus nomes, e eles se enganam com isso, como se não fosse uma organização. No momento que se reúne no mesmo lugar, na mesma data da semana, e tem as pessoas que tocam, que cantam, tem as pessoas que ofertam, as que recebem, as que contam, já é organização, não tem como, né? Na hora que tem um espaço físico para se reunir sempre no mesmo lugar, já é organização. Então não tem essa história que é só organismo, né? É um, é um engodo pensar que o organismo não é organização, né? Ainda que não esteja reconhecida legalmente, mas se estiver funcionando no mesmo espaço, da mesma forma, repetindo as coisas, existe um padrão de organização e o organismo se torna uma organização de imediato. Mas vamos lá. Vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Essa é a proposta desta aula. Nesta perspectiva entre organização e organismo, organismo e organização, veremos que não existe função sem forma, ou seja, uma função precisa receber forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos, uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível. E juntar muita gente e dizer que nós não temos líderes, agindo como gafanhotos, que a Bíblia diz que os gafanhotos não têm líderes. Não é isso que fará com que seja o organismo. Não adotar um nome para a denominação não é isso que fará um organismo. Não é nada disso, né? Ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Ou seja, nos ajuda a evitar esses extremos de uma liderança visível, né? Uma igreja sem nenhuma liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la como organismo. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos séculos. Então, vamos estudar hoje o modelo episcopal, o modelo presbiteral e o modelo congregacional. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si, nenhum. Porém, como tudo que é humano estão sujeitos a acertos e erros, portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Como o Novo Testamento não oferece todos os detalhes acerca da gestão da igreja primitiva, mas apenas partes, isso tem gerado modelos diferentes e todos buscam embasamento bíblico para afirmar-se que estão dentro da estrutura cristã tradicional. A estrutura da igreja primitiva. Quando falamos de organismo, estamos falando de um corpo vivo, cheio de órgãos, interconectados, interligados, funcionando simultaneamente, se retroalimentando e interceptando as coisas, passando informações ao mesmo tempo, através das sinapses, das veias, das correntes sanguíneas, essa comunicação no corpo como um todo, do espírito para a alma, da alma para o corpo, do corpo para o mundo, e sucessivamente. Então, a igreja como um organismo, ela primeiro é um conjunto de órgãos, a igreja como organismo, um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Isso é um organismo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como a estrutura física de um organismo vivo. Veja o conjunto de órgãos da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, já nos diz assim: porque assim como o corpo, que é
é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 5, o apóstolo Paulo nos ensina: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ou seja, é um organismo, membros uns dos outros. Existe um só corpo e vários membros. E esse corpo é o corpo de Cristo, que a igreja espalhada pelo mundo, mas conectadas ao mesmo corpo através da aliança de Jesus, de sangue, ela forma o corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21 e depois o 27. Veja só. Não pode os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então não temos como fugir uns dos outros, se separar uns dos outros, porque fazemos parte de um mesmo corpo, pertencemos à mesma estrutura, e aí somos o organismo vivo, que são os fiéis espalhados sobre a terra. Quando esse organismo assume uma estrutura, uma identidade, e se torna uma instituição, aí vem os padrões da organização. No texto de Paulo de Efésios 5:23, ele diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo salvador do corpo. A igreja como organização. A igreja primitiva. A igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Veja que os apóstolos, eles decidem tudo em Atos dos Apóstolos. A gente vai ver que é sempre os apóstolos. Os apóstolos. Em Atos capítulo 16, versículo 4, diz: ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Que significa que essa igreja era uma organização e ela tinha uma estrutura e tinha que ser passada à frente. Em Atos capítulo 2, versículo 42, nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, essa perseverança nessa estrutura mostra que ela está se estruturando como organização. A gente vê que todas as grandes decisões são tomadas pelos apóstolos. Eles se reuniram e eles decidiram escolher o novo apóstolo no lugar de Judas. Está aqui, Pedro se coloca de pé e diz que a assembleia que decidiu era de cerca de 120 pessoas. Capítulo 1 de Atos, versículo 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Você já viu uma assembleia, uma organização, uma decisão. Em Atos, capítulo 2, versículo 14, diz assim: então se levantou Pedro com os 11. Ou seja, Pedro não levantou solo, se levantou com os demais apóstolos. E ali vai dar o primeiro testemunho. Pedro fala e os demais apoiam, tornando referência que há uma estrutura organizada. As demais pessoas ficaram sentadas. Aqui, em Atos capítulo 6, quando vai tomar a decisão, diz assim, versículo 2, 6, diz, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, então, os 12, os apóstolos aqui decidiam, tomavam a direção do trabalho. Organização e instituição. Eles instituíram lideranças locais, se reuniram em concílio. Então, nisso, nós precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. Uma igreja que faz tudo de acordo com as regras
estabelecida e institucionalizada. A organizada permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. A igreja institucionalizada, que anda só por suas tradições, é um perigo. Uma igreja organizada se mantém viva, uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Essa é a proposta da institucionalização, que obscurece o organismo, deixa de perceber a igreja como um corpo vivo que se organiza, uma igreja organizada. Organismo e organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo, uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Não há organismo sem organização. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda a forma de organização para ela. Um dos exemplos é a igreja local, que tem a sua origem em Witness Lee. O localismo. Eles acham que a ausência de um nome é que determina que eles são organismos e não são organização. Às vezes, a falta de uma liderança, de um título pastoral, faz com que alguém pense que não são organização. Mas, como disse a princípio, no momento que você tem um local para se reunir, um horário para se encontrar e um ritual para fazer o culto acontecer, isso já é organização. Que tenha pessoas que você possa confiar a liderança, isso é organização. A igreja é um organismo vivo e organizado. Agora, esse organismo, ele é vivo e ele é organizado. No seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso e etc. A gente vê que essa igreja local ela era organizada. Veja só, Tito, capítulo 1, versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz para Tito, seu filho na fé. Tito 1 e 5. Paulo diz: por esta causa, ele diz a Tito, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem, ordenasse, organizasse as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Ou seja, no modelo que eu passei para você, você aplique, faça. Quer dizer, havia uma estrutura já organizada onde se tomavam as decisões. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17, Paulo diz assim: visto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, ou seja, não elogio vocês, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Paulo já tinha dito nesse mesmo capítulo que ele elogiava os irmãos pelo seu comportamento, sua estrutura, pela forma como receberam as tradições e estavam praticando. Mas na forma que estavam se organizando para participar da festa ágape, desprezando seus irmãos, não honrando o seu próximo, Paulo disse que eles estavam comprometendo a sua Santa Ceia. Então, Paulo disse que dessa maneira ele não louva, ele critica esse absurdo. No versículo 22 ele diz: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Ou seja, ao invés de comer em casa, eles iam para a festa ágape e comiam exageradamente e nisso desprezavam os mais pobres que não tinham contribuído com a alimentação, fazendo com que eles se sentissem humilhados e envergonhados ali. Aí Paulo diz: vocês estão desprezando a igreja de Cristo.
que vocês se reúnem em comunhão com o irmão, se ele é mais simples do que você, os que não têm o que contribuir, e você não partilha com ele, você está humilhando a igreja de Cristo. Então, antes de tomar a ceia, examine-se a si mesmo, antes de tocar no pão, porque alguns comem e bebem para a sua própria condenação. Que quando humilhamos o corpo de Cristo, estamos profanando aquilo que é sagrado. No versículo 34, Paulo vai dizer, do capítulo 11, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Quer dizer, vou estabelecer a ordem aí, organizar. No seu aspecto litúrgico e ritual, a igreja é uma organização. Liturgia e rituais. A gente vê que a igreja ela precisa ter padrões na sua prática de culto. E senão, ela perde o equilíbrio e toda a igreja organizada possui suas liturgias e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. Veja o que diz o versículo 40. Diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Veja, no versículo 34, Paulo diz assim, 33 e 34, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, conservando-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o ordena. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque a mulher é vergonhoso falar na igreja. Quer dizer, as irmãs de fala grega, as gentílicas, elas estavam usando uma liberdade da mulher europeia e na hora do culto estavam se levantando e questionando o tempo todo, sem ter a paciência para aprender. Então, questionavam o tempo todo. E Paulo disse, olha, as mulheres, elas precisam se calar na igreja, estavam atrapalhando o culto. Tudo tem que ter ordem e decência. Quer aprender alguma coisa? Fique em silêncio. Em casa, vocês perguntam aos seus maridos. Que subentende também que seus maridos eram os pastores, por isso que ela estava abusando naquela hora com tantas perguntas. Então, pergunta em casa. É isso que Paulo está dizendo. A igreja, como um organismo vivo, ela age de forma organizada, né? A primeira carta aos Coríntios diz assim, capítulo 1, versículos 9 e 10. Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Veja como a igreja está vivendo um momento difícil. Então é necessário que a igreja compreenda que ela é um organismo e é uma organização. E como organização, ela precisa manter padrões de ordem e decência. Os seus costumes e tradições precisam ser levados à frente. Aqui está tratando dos bons costumes. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 16, Paulo diz assim: contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, ele diz assim, 2 aos Tessalonicenses 3 e 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Existia uma boa tradição a ser preservada na igreja, que fazia parte do bem-estar da comunidade. E alguns não queriam se encaixar. Então, Paulo disse, olha, se afasta disso.
1 Coríntios 15, 33, ele diz assim, 15, 33 da primeira carta aos Coríntios. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a igreja de Corinto tinha sido doutrinada sobre a ressurreição física. E agora, alguns estão dizendo que não haveria ressurreição. E Paulo fala que a tradição de pensamento sobre a ressurreição do corpo do cristianismo é diferente das ideias pagãs que davam margens para um tipo de reencarnação. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Nós temos 3 modelos tradicionais que ganham força através da história do cristianismo. O primeiro deles é o modelo episcopal. Esse modelo episcopal vem da palavra episcopos, né? E essa palavra quer dizer bispo, superintendente, aquele que está acima. Essa palavra aparece, episcopos, algumas vezes no Novo Testamento, em Atos 20 e 28, quando Paulo manda chamar os presbíteros e anciãos. Em 1 Timóteo 3 e 2, Tito 1,7. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo. Aí vem a história do bispo primaz. De um bispo sobre outro, e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo por algumas denominações protestantes e pentecostais, como a Igreja Ortodoxa, a Igreja Episcopal, que é anglicana, a luterana, a metodista, segue esse modelo episcopal. Esse modelo ele tem o arcebispo, que vem da palavra arque, quer dizer chefe, ou princípio, ou príncipe, aqui o arque, e bispo, o bispo-chefe, que é o principal, que ele está na liderança. Os bispos que tomam conta da diocese ou território, e o reitor, que seria aquele que tomaria conta das congregações, que é o vigário. A palavra vigário vem em lugar de, ou seja, aqueles que representam o bispo ou a diocese, é o reitor, o pastor local. Então, ele fica numa congregação, mas está debaixo do bispo, e esses bispos que tomam conta da diocese, eles estão debaixo da orientação do arcebispo, que é o principal. Então, esse modelo está presente em muitas igrejas, né? Esse modelo ele nasce da observação de alguns textos da Bíblia, porque eles vão dizer que no Concílio de Jerusalém foi preciso que o bispo Tiago decidisse. Pedro vai falar, Paulo vai falar, os apóstolos, os presbíteros, mas é Tiago quem decide, em Atos capítulo 15. Aqui, quando Paulo ordena a função dos diáconos, no capítulo 3 da primeira carta, que era para Timóteo estar ordenando na igreja, ele vai dizer assim, capítulo 3, versículo 1, fiel é a palavra, e se alguém aspira ao episcopado, excelente obra busca. Aí ele diz no versículo 2, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Veja, o bispo, quando ele vai aplicar o mesmo ensino aos diáconos em relação às responsabilidades morais e espirituais, ele vai dizer aqui, versículo 8, semelhantemente, quanto a diáconos foi para o plural, enquanto que bispo é no singular. Então, eles entendem que tem que ter um bispo-chefe sobre os demais, observando esses textos.
que o próprio Paulo distingue, o bispo seja assim, agora os diáconos sejam assim. Ele separa, coloca uns numa classe superior e os outros na classe inferior. E assim se estrutura. Esse é o modelo episcopal, onde o bispo lidera, é o poder de cima para baixo, que dominou a Igreja Católica, passou para a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana, a Luterana, a Metodista. Aqui nós temos o modelo presbiteral, conhecido das igrejas reformadas, e daí que você tem o termo presbiteriana também, que segue esse modelo presbiteral. E esse modelo ele é interessante porque o ofício de presbítero é encontrado no Novo Testamento, em Atos 11:30, Atos 15:2. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Então, a igreja decide, a igreja, ela vai eleger um conselho para o presbitério. O presbítero aqui, como concílio, ele tem um poder muito grande. Ela elege os presbíteros para um conselho. Desta forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Eles seguem esse modelo lá na América do Norte, também, algumas igrejas pentecostais. Então, tem aqui o Supremo Concílio, ou Assembleia Geral. Você tem o presbitério regional ou local. Aí tem o pastor, que nesse caso, o pastor ele é maior do que um presbítero, mas não é maior do que o presbitério. E ele rege a igreja local. Mas quem decide sobre ele é o presbitério. E quem decide sobre o presbitério é o concílio geral. E assim funciona esse sistema. Temos o sistema congregacional, né? Esse sistema aqui é interessante porque a prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14:23. Quando o apóstolo Paulo decide voltar e visitar os irmãos e eleger presbíteros, né? Esse é um ponto importante, ó. Veja, 14:23. Como o texto nos diz. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendar ao Senhor em quem haviam crido. Quer dizer, elegia presbítero para as igrejas. Esse modelo ele segue nessa proposta aqui. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Então, o pastor, ele fica... A igreja, ela elege, né, os pastores e os diáconos, e ficam paralelo tanto o pastor quanto o diácono, um ao lado do outro, que foram eleitos pela igreja democraticamente. E tem a convenção ou associações que tanto a igreja quanto os diáconos e pastores estão submissos à convenção. Esse é um dos modelos mais democráticos. Por outro lado, no contexto brasileiro, veja só, a prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas, têm total independência nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas, pelos congregacionais. E temos o sistema de governo de nossa igreja, que é a Assembleia de Deus. Esse é um sistema bastante conhecido,
nosso, né? No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiteral, as igrejas na América do Norte. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. Muitos entendem que as igrejas da Assembleia de Deus no Brasil seguem o modelo episcopal. Aqui o nosso autor da lição diz que ele é um sistema híbrido, porque pega elementos do modelo dos outros modelos e consegue fazer essa aglutinação, né? Um modelo aglutinado, híbrido. Isso porque até o início do ano de 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguiu o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral em 1930. Então, passa a ter a convenção, e aí você tem a Convenção Geral aqui, né? Que seria a CGDB. Depois a Convenção Estadual, com seus pastores, o pastor presidente na Convenção Geral, pastor providente em cada convenção estadual, que elege pastores nas igrejas locais, evangelistas, presbíteros e diáconos. Esse modelo que ganha forma a partir de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo, assim no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual, a quem são filiadas as igrejas, possui o modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. E, em alguns casos, essa função cabe à igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregações locais ou filiadas. Então, esse é o nosso modelo assembleano. Enfim, nesta lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. Ficou claro que as escrituras destacam a igreja como organismo vivo e organizado. Desculpa aí. Neste aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, a primitiva, contudo ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, se num modelo episcopal, congregacional, presbiteral, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. E aqui estamos, vivendo essa nova realidade e vendo que a nossa igreja segue esse modelo híbrido. Ok? Eu espero que você possa estar ampliando essa aula e tirando muito proveito para abençoar seus alunos. Então, até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.